É ao vivo agora com as redes CBN. Débora Freitas apresenta e vai fazer entrevista ao vivo com o governador de São Paulo, João Dória. A gente acompanha neste momento. Na Grande São Paulo é de 81,6% e no estado 83,6%. O senhor tem dito, governador, que essas decisões têm sido tomadas com base na ciência, que não levam em conta pressões de setores, da economia ou questões políticas. Pergunta ao senhor, foi uma decisão unânime do centro de contingência, essa flexibilização nesse momento? Era mesmo o momento? Débora, não há unanimidade numa pandemia, dada a circunstância daquilo que ela, infelizmente, proporciona. Infecção, mortes, tristeza, desemprego, fechamento de comércio. A pandemia é a inimiga da economia e é inimiga também, obviamente, da saúde. Não há unanimidade numa circunstância como essa. Nunca houve. O centro de contingência é composto por 21 médicos especialistas, quase todos são infectologistas que compõem esse centro de contingência, que, aliás, Débora, foi o primeiro a ser constituído no Brasil, no dia 26 de fevereiro do ano passado, quando o primeiro caso se manifestou positivamente aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Não tínhamos até então nenhuma pessoa entubada e nem em óbito. Mas nós tomamos essa decisão e temos seguido com a orientação do centro de contingência desde então. Quando não há posição plena dos 21 membros, e é difícil ter, vota-se. Aí a maioria vence e nós seguimos aquilo que a maioria determina. A única coisa que nós não vamos fazer, Débora, e ao Fernando que nos acompanha aqui, aos ouvintes da CBN, é não fazer nada. Não esperem do governador de São Paulo a postura covarde de não fazer nada para tentar contemplar ou tentar atender a todos pela ausência de atitude. A nossa posição é em defesa da vida, em defesa da ciência, em defesa da saúde. E seguimos a orientação do centro de contingência. O centro de contingência vota, a maioria delibera, e nós seguimos a orientação da maioria. Foi exatamente assim, nesta fase de transição, Débora, que nós estamos nesse momento, a partir de sábado último, e que teremos uma segunda etapa a partir do próximo sábado. E pedindo, Débora, a cooperação das pessoas, a cooperação da população. Nós só venceremos esta crise da Covid-19 e a crise econômica com a cooperação de todos. Veja que a força-tarefa que nós montamos aqui em São Paulo, com a Polícia Militar, Polícia Civil, PROCON, Vigilância Sanitária, mais a GCM aqui da capital de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas e o Ricardo Nunes, vice-prefeito, mais a Vigilância Sanitária do município. Só aqui na capital de São Paulo já foram fechados mais de 240 eventos em 5 semanas de atuação. No estado de São Paulo todo, mais de 700 eventos foram fechados. Não é razoável que as pessoas, diante de uma pandemia, que só em São Paulo já levou a óbito 88.350 pessoas, e no Brasil quase 380 mil pessoas, façam festa, não usem máscaras, façam encontros à noite em casas, residências, clubes, boates, bingos irregulares, para celebrar o quê? Nós estamos diante de um quadro gravíssimo como esse. É importante que as pessoas tenham consciência de que, se elas não ajudarem, nós não vamos superar com mais velocidade essa crise. Todos precisam ajudar. E aí eu finalizo, Débora, dizendo que neste sábado, melhor dizendo, neste domingo, eu sou católico, como talvez você saiba, e os ouvintes da CBN. Frequento 2 igrejas, não constantemente, mas sempre que possível e, obviamente, sempre que o Plano São Paulo permite. A Igreja Nossa Senhora do Brasil e a Igreja São José, que ficam aqui nos Jardins, próximo da minha residência. Eu e minha família. Nem sempre podemos ir juntos, mas minha família frequenta. Neste domingo, uma pessoa da minha família foi à missa na São José e depois foi pedir uma bênção na Igreja Nossa Senhora do Brasil. As 2 igrejas estavam dentro do protocolo, com o limite de 25% de ocupação, distância de 1,5 metro entre cada uma das pessoas que ali estava presente nas missas, também todos com máscaras, ou seja, o protocolo foi seguido e foi rigoroso. E eu espero que também os shoppings, as lojas comerciais, a partir do próximo sábado, também os restaurantes na hora do almoço, obedeçam os protocolos do Plano São Paulo, os horários, e defendam as suas vidas, as vidas dos seus funcionários, dos seus colaboradores,
dos seus clientes e a vida dos seus familiares. Governador, há uma questão sobre a abertura de lojas e templos ou igrejas antes dos parques. De acordo com a programação, os parques vão abrir no próximo sábado, junto com as atividades culturais, setor de serviço. Por que isso? E você já dá para ter uma ideia dos próximos planos, das próximas iniciativas do Plano São Paulo, governador? Fernando, há sempre um planejamento e uma coerência nisso. Não foram todos os setores que foram abertos, ainda que com restrições. Os restaurantes não foram abertos nesse sábado, serão a partir do próximo sábado. O mesmo em relação a academias e o mesmo em relação a parques. Entendeu-se que uma evolução escalonada de extensão era mais adequado para evitar aglomerações e melhorar a compreensão das pessoas, tanto dos usuários, clientes, consumidores, quanto dos proprietários de lojas, restaurantes, como dos administradores de parques, os municípios e o próprio governo do Estado de São Paulo. Lembrando que os parques, quando essa autorização foi feita para o próximo sábado, Fernando, são parques de todo o Estado de São Paulo, não são os parques apenas aqui da capital de São Paulo. Então, tudo a seu tempo, de forma gradual, de forma segura e certamente com a cooperação e a colaboração das pessoas. Governador, tem uma outra questão que acabou levantando bastante discussão aqui entre os nossos ouvintes, que é em relação à vacinação dos funcionários da CPTM e do metrô, que foi, segundo informações, será dia 11 de maio. Primeiro, gostaria que o senhor confirmasse se essa data será nessa data mesmo, e gostaria de perguntar ao senhor como é que ficam os motoristas de ônibus. Não foi possível fazer uma articulação com as prefeituras, ou pelo menos com a capital paulista, para incluir esses condutores também nessa fase da vacinação? A gente tem uma série de setores que estão pressionando, ameaçando greve, profissionais de limpeza, por exemplo. Como é que fica essa organização da vacinação diante da escassez de vacina? Muitos setores entendem que precisam ser vacinados, claro, toda a população precisaria ser vacinada. Ainda tem o grupo de comorbidades, que ainda não está muito claro como é que vai ser a vacinação desse grupo. Pois é, Débora, faltam vacinas, né? O que eu tenho dito desde o ano passado, desde setembro do ano passado, vacinas. Infelizmente o governo federal não fez o que deveria ter feito, comprado vacinas. São Paulo fez um acordo operacional com o laboratório Sinovac da China em abril do ano passado. Em outubro nós já tínhamos vacinas aqui prontas, depois de uma luta enorme com a Anvisa. Você acompanhou, Fernando também, e muitos dos ouvintes da CBN nos acompanham nesse momento. E outra luta para ter a aprovação da Anvisa, e iniciamos a vacinação em São Paulo no dia 17 de janeiro. Foi o primeiro estado, a primeira cidade, o primeiro local a vacinar no país, por determinação nossa. O Brasil podia hoje ter vacinado mais de 65% da sua população se o Ministério da Saúde, se o governo federal tivesse comprado vacinas e não insistido em ter apenas uma opção, que é a vacina da AstraZeneca com a Fiocruz. E repito aqui o que eu tenho dito, nada contra a Fiocruz, é uma instituição séria, pertence ao governo federal, com sede no Rio de Janeiro, mas foi um erro gravíssimo ter optado por apenas uma vacina da AstraZeneca e ter tido posições muito contrárias à própria vacina do Butantan. Não fosse uma medida de ordem judicial, amparado numa solicitação do governo de São Paulo junto ao Supremo Tribunal Federal, hoje nós não teríamos a quantidade de vacinas do Butantan que já foram entregues à população. Aliás, aproveito para lembrar, Débora, que já entregamos 41.400.000 doses da vacina do Butantan. E hoje recebemos insumos para a produção de mais 5 milhões de doses da vacina do Butantan. A vacina da AstraZeneca, que o governo apostou todas as suas fichas, tem menos de 10 milhões de vacinas entregues. Ou seja, faltam vacinas no Brasil. E, obviamente, que há uma pressão natural e compreensível de vários setores e de pessoas também que gostariam de estar sendo vacinadas. São Paulo vai disponibilizar 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Este é o contrato que nós temos com o governo federal e vamos seguir. 46 milhões agora, depois mais 54 milhões. E isso será atendido e nós vamos respeitar o Programa Nacional de Imunização. Mas também quero antecipar aqui a você, Débora, ao Fernando e aos ouvintes da CBN, que a partir de setembro, após o cumprimento integral do nosso compromisso, do compromisso de São Paulo com o Brasil, com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, nós já adquirimos 30 milhões de doses da vacina do Butantan, junto ao laboratório Sinovac,
que chegarão aqui a partir de outubro, e outubro, novembro e dezembro nós vamos concluir a totalidade da vacinação em São Paulo de todas as pessoas que podem ser vacinadas. Em relação a CPTM e metrô, amanhã temos uma coletiva de imprensa às 12h45 aqui no Palácio dos Bandeirantes, de onde falo no momento, e nós anunciaremos todo o programa de vacinação daqui para frente, ou seja, do dia 20 de abril em diante, e também dos setores de transporte público, tanto o CPTM, metrô, como os ônibus urbanos que fazem o transporte coletivo em larga escala, seja na capital de São Paulo, seja na região metropolitana, seja em outras cidades aqui no estado de São Paulo. Vamos sempre com muito cuidado, com muito zelo, muita atenção e levando em conta as vacinas que estão disponíveis, as vacinas do Butantan, e espero que as vacinas da Fiocruz, que o governo já prometeu e por 6 vezes, infelizmente, Débora, recuou no volume de entregas e nas datas de entrega também. Portanto, estamos todos unidos aqui pedindo ao governo federal que compre mais vacinas. E por último, aqui em São Paulo nós já vacinamos até ontem à tarde 9.258.000 pessoas foram vacinadas. Nesse exato momento, o vacinômetro já ultrapassa a casa dos 9.300.000 vacinados aqui no estado de São Paulo. É o maior número de pessoas vacinadas em um estado em todo o Brasil. Governador, só para ficar claro, esses 30 milhões previstos para setembro é uma quantidade além dos 100 milhões já acertados com o Ministério. Exatamente. Que nós já encomendamos, vamos respeitar, Débora, o nosso contrato com o Ministério da Saúde, portanto, o Butantan, o governo de São Paulo vai entregar para o Brasil e todos os brasileiros 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, da vacina do Butantan. E a partir de outubro, nós já fizemos a aquisição de 30 milhões de doses, receberemos até o final de setembro e vamos vacinar a totalidade da população do estado de São Paulo até 31 de dezembro deste ano. O senhor publicou ontem, governador, numa rede social, que o governo do estado iniciou a distribuição de 407 mil medicamentos para intubação, que é o chamado kit intubação. E aí afirma que os itens foram doados ao Ministério da Saúde por empresas privadas. Mas o que preocupa é que o senhor diz lá no mesmo post que essa quantidade é suficiente para, no máximo, 3 dias. O estado tem alguma outra forma de garantir esses medicamentos? Vai sempre depender do governo federal e deve faltar, governador? Pode faltar? Fernando, não faltará, porque nós utilizaremos medicamentos substitutos, mas os medicamentos recomendados e mais utilizados pelo sistema de saúde pública do estado de São Paulo e de todo o Brasil foram sequestrados, foram confiscados pelo governo federal através do Ministério da Saúde, ainda na gestão de Eduardo Pazuello como ministro. Por quê? Boa pergunta, não sei. Sequestrou e confiscou com os 3 grandes fabricantes brasileiros, são laboratórios sediados aqui no país, nacionais e multinacionais, que produzem os medicamentos necessários para o processo de intubação. Quem faz o sequestro faz para garantir a sua própria compra, senão não haveria razão de sequestrar e impedir que esses laboratórios vendessem para instituições privadas, e eles estão proibidos de fazê-lo no momento, e para instituições públicas, municípios, prefeituras e governos estaduais. Portanto, nós temos sim que exigir do governo federal, primeiro, que entregue os medicamentos, já que ele fez o confisco, sob a alegação de que ele faria a distribuição aos estados. E fez num volume mínimo, insuficiente. Em São Paulo e outros estados, entregou um volume suficiente para 4 dias, quase uma amostra grátis de medicamentos. E agora fez esta entrega graças ao apoio e ao financiamento de empresas privadas. Ora, qual a razão, então, do Ministério da Saúde ter feito o confisco? E continua a valer, Fernando. Não houve ainda nenhum decreto, nenhuma manifestação oficial do Ministério da Saúde levantando este confisco de medicamentos, o que seria recomendável fazer imediatamente e liberar os estados e também instituições privadas, hospitais, planos de saúde, instituições do terceiro setor que pudessem comprar estes medicamentos livremente no mercado, como era anteriormente. E repito, por razões de dissídia, inoperância, incapacidade de planejar e de orientar adequadamente o combate à pandemia, o governo confiscou estes medicamentos e apenas ele
pode comprá-lo. Aliás, apenas para reforçar a dissídia e a incapacidade, a inoperância do Ministério da Saúde, Fernando, não fosse o Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, quando nós entramos com uma medida na Corte Suprema para impedir o confisco de seringas e vacinas, o governo teria confiscado seringas e vacinas não dos fabricantes, dos governos que tinham providenciado. São Paulo tinha 72 milhões de seringas e agulhas prontas para a vacinação da sua população. E o governo federal, o Ministério da Saúde, parece surreal, mas é verdade, entrou com uma medida para confiscar as seringas e as agulhas de São Paulo, e certamente teria feito isso nos outros estados brasileiros. Entramos com uma medida na Suprema Corte, a Suprema Corte impediu que isso acontecesse, portanto, deu ganho ao governo de São Paulo. Na sequência, os governos da Bahia, do Maranhão, fizeram o mesmo, e aí passaram a ter todos os outros governos a convicção, respaldada pelo Supremo, de que poderiam manter as suas seringas e agulhas programadas para o Sistema Nacional de Imunização. Veja a incapacidade do governo de tratar da saúde pública diante de uma pandemia que já levou a vida de quase 380 mil brasileiros. Governador, para a gente já ir concluindo, eu gostaria de voltar à questão da vacinação, o calendário da vacinação. Na semana passada, o governo anunciou outras faixas etárias, né? 63 e 64 anos a partir de 29 de abril, 60, 61 e 62 a partir de 6 de maio, mas o senhor frisou que para vacinar essa população vai depender majoritariamente do recebimento da vacina Oxford AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz. Como é que está este cronograma? Há garantias de que ele será mantido, porque é a vacina que temos em menor quantidade, né? Boa pergunta, Débora. A sua pergunta só se faz por uma razão. Há uma insegurança enorme em relação às entregas da Fiocruz. De novo, eu não quero desrespeitar aqui a Fiocruz, mas o governo anuncia e as vacinas não chegam. 6 vezes revisaram para menos e nas 6 vezes revisaram as datas também. Ou seja, cria uma insegurança para o Sistema Nacional de Imunização e para os estados brasileiros. Nós condicionamos estas vacinas para de 60 a 66 anos, como você colocou, e apenas repetindo para orientar os ouvintes da CBN, 65 e 66 anos a partir do dia 21 de abril, 63 e 64 anos a partir do dia 29 de abril, 60, 61 e 62 anos a partir do dia 6 de maio. A obediência ao calendário que foi distribuído pelo Ministério da Saúde, Débora, na semana passada, na terça-feira da semana passada. Ora, o Ministério, essa foi a 7ª vez que faz um anúncio. Nós esperamos que desta vez não venha um 7º anúncio de que o que prometeu não vai ser cumprido. Então, estamos confiando neste momento naquilo que foi dito pelo Ministério da Saúde, amparado em informações que foram fornecidas pela Fiocruz. Então, tendo estas vacinas efetivamente fornecidas, conforme anunciou o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nós procederemos à vacinação exatamente como planejado. Governador, no anúncio de amanhã, motoristas de ônibus serão incluídos no calendário? Neste momento, Fernando, estamos com os estudos avaliando, porque há os números concretos da região metropolitana de São Paulo em relação a motoristas e cobradores, mas não há ainda números completos de motoristas e cobradores em outras regiões do estado de São Paulo. Isso está sendo levantado neste momento para que possamos ter uma visão clara, sabendo o número de pessoas a serem vacinadas e o número de vacinas previstas. Sejam as vacinas do Butantan, que nós temos esse controle, sejam as vacinas da Fiocruz, que o nosso controle é relativo. Nós temos que acreditar na palavra da Fiocruz e na palavra do Ministério da Saúde. Com essas informações cruzadas, e hoje nós teremos uma reunião do Programa Estadual de Imunização, hoje à tarde, com as informações, número de motoristas, repito, número de cobradores, disponibilidade de vacinas e qual o cronograma para esta vacinação. Então teremos provavelmente mais informações e mais detalhes amanhã na coletiva de imprensa às 12h45. Aliás, a CBN tem transmitido parcialmente as informações mais importantes destas coletivas aos seus ouvintes e aos seus internautas também.
Governador, muito obrigada pela entrevista aqui ao CBN São Paulo. Um bom dia para o senhor. Débora, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes da CBN. Obrigado. Se me permitem, Débora e Fernando, apenas uma mensagem final. Primeiro, de esperança aos que nos escutam, nos acompanham nesse momento. Vai passar. Para isso nós precisamos ter fé, confiança, orações, aqueles que fazem as suas orações, como eu, e também obediência aos programas de contingência, como manter o uso de máscara, mesmo que você já tenha recebido as 2 doses da vacina do Butantan ou esteja próximo de receber a 2ª dose da vacina da AstraZeneca, não deixe de usar máscara, continue fazendo o distanciamento social ao sair da sua casa. O isolamento daquelas pessoas com morbidade, as pessoas com mais idade, devem ser mantidos ainda, cuidados e as cautelas também necessárias. E lavar as mãos constantemente e, se possível, levar um tubinho de álcool em gel com você. Com esses cuidados, com cautela, com orações e com medidas de cuidado e obediência à ciência, tudo isso vai passar. Muito obrigado, um bom dia a todos e boa semana. Obrigado, bom dia. Bom dia, governador. Bom dia. Conversamos com o governador de São Paulo, João Dória, 10h55. E aqui na CBN Campinas, você acompanhou também a entrevista com o governador de São Paulo, João Dória, feita pelos jornalistas, o Fernando Andrade e também a Débora Freitas no CBN São Paulo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco volta.